Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar um enfoque à parte de instanciar um objeto em JavaScript. Nós já vimos nos vídeos anteriores como isso pode ser feito, mas o foco dos outros vídeos era, a princípio, como declarar uma classe, depois como utilizar a palavra reservadas a vez dentro de um método construtor, como declarar um método construtor, para que serve, qual é a importância dele. Depois a gente viu como declarar atributos. Mas esse vídeo ele foi separado especialmente para dar um enfoque maior na parte de instanciamento ou instanciação de um objeto em JavaScript. Então, como a gente já viu anteriormente, a partir da declaração de uma classe, nós podemos criar ou instanciar não apenas um, como múltiplos objetos. E cada objeto ele pode ter acesso aos atributos ou aos métodos declarados na classe que foi utilizada para sua. De forma que a utilização de múltiplos objetos, a gente consegue armazenar então dados diferentes para cada objeto que nós formos criando, né, ou instanciando. Ah, Como a gente consegue fazer esses múltiplos objetos, é importante então que para instanciar um objeto em específico, como já foi visto em vídeos anteriores, a gente utilize a palavra reservada new, N-E-W, seguida aí do nome da classe que a gente quer utilizar para a instanciação ou criação do objeto e dos argumentos que serão utilizados para iniciar os atributos, como a gente já viu anteriormente. Então, a gente viu no vídeo anterior a declaração dessa classe financiamento com os atributos, ali a lista de atributos ou propriedades da classe valor financiamento, taxa juros e número. Depois a declaração do método construtor com os parâmetros, né, valor financiamento, taxa juros e número. Aí, utilizando a palavra reservada this, a gente tem aí a atribuição desses parâmetros para os atributos ou as propriedades dessa classe. Então, toda vez que esse objeto for instanciado ou criado através dessa palavra reservada new, esse objeto fim ele vai ser criado ou instanciado a partir dessa classe com esses valores iniciais que a gente passou aqui como argumento. E a gente fala então que esse objeto fim ele é uma instância da classe financiamento. O nome do objeto você pode escolher o nome que você quiser. É comum a utilização de nomes que façam algum sentido para quando você olhar para o nome do objeto ficar fácil de perceber a qual classe aquele objeto se refere ou sobre o que é aquele objeto. Então, aqui no nosso código em JavaScript, vamos criar uma classe, por exemplo, disciplina. Palavra reservada, nome da classe, foi declarada uma classe vazia, Ctrl S, não foi gerado nenhum erro no console do navegador. Eu posso aqui colocar o código de uma disciplina e o nome dela como atributos. E aqui eu vou criar nosso método constructor, que eu falei que toda classe precisa desse método, mesmo que a gente não crie internamente, ele será criado. Se você não precisa inicializar, realizar nenhuma ação logo durante a criação de um objeto, você não colocaria o método constructor. Mas é comum a gente ter esse método para já iniciar algumas variáveis ou disparar alguma ação, chamar alguma função ou método dentro desse constructor. Lembrando que quando eu declarei esses dois atributos ou essas duas propriedades, eu já poderia passar um nome, um valor, uma string aqui para esse nome e um número aqui para esse código. Mas eu prefiro utilizar uma lista de parâmetros e aí durante a criação do objeto a gente passa os valores como argumentos para inicializar essas propriedades ou esses atributos. Assim, para cada objeto que a gente criar a partir de uma disciplina, eles vão ter seus próprios dados, né, valores específicos para cada objeto. Então, nesse caso aqui, eu vou criar aqui o parâmetro código, parâmetro nome,
Quando eu digito this, pessoal, o VS Code ele já está entendendo então que eu estou tentando utilizar uma propriedade ou um atributo desta classe disciplina. E ele então já mostra o código e o nome, porque eu coloquei aqui esses dois atributos, ou essas duas propriedades dessa classe disciplina aqui. Já foram declarados, ele já reconheceu, então eu não preciso digitar, eu só aperto o Enter aqui, ele já coloca this.código, estou passando o parâmetro código, this. Coloco aqui o seta para baixo, peguei o nome, atribuo aqui o parâmetro nome. Nesse caso, eu simplesmente declarei uma classe com duas propriedades, ou dois atributos, o código e o nome, o método construtor. E agora eu vou instanciar um objeto. Então, eu vou colocar aqui... poderia ser qualquer disciplina, tá? Mas eu poderia colocar qualquer nome para esse objeto, por exemplo, disciplina 1, disciplina 2. Mas digamos que exista uma disciplina de matemática, eu poderia colocar aqui disciplina matemática. Você pode escolher o nome que você achar melhor. No nosso exemplo aqui, eu vou simplesmente chamar de D1, disciplina 1. Recebe ou é atribuído palavra reservada null para criar ou instanciar esse objeto D1 a partir de qual classe? Da classe disciplina. Pessoal, eu poderia declarar várias classes dentro de um mesmo arquivo? Sim, eu não fiz isso anteriormente, mas vamos fazer aqui. Se eu tivesse declarado uma classe produto com código e nome do produto, aqui tem o método constructor, parâmetro código, nome do produto, ou poderia ser o tipo, né, do produto, mas o nome mesmo. Aqui então nossos atributos ou propriedades, parâmetros, propriedade nome recebendo o parâmetro nome. Algo importante que eu não tinha, acho que comentado quando eu falei sobre a declaração de classes em um outro vídeo, a gente pode declarar várias classes dentro de um mesmo arquivo, mas lembra que eu comentei com vocês que tudo que a gente declara dentro de uma classe ele está declarado dentro daqueles limites, daquele escopo. Então, apesar desse código estar declarado aqui e aqui, eles são coisas diferentes, são itens ou elementos diferentes. Esse aqui é um atributo da classe produto, esse aqui é um atributo da classe disciplina. A mesma coisa com o nome. Então, apesar de... Se você olhar essa parte do código, é o mesmo código, são as mesmas linhas, mas isso é uma classe e isso é outra. Então, esses valores só podem ser acessados, esses atributos, essas propriedades, só podem ser acessadas por objetos que forem criados a partir da classe produto. E aqui, essas propriedades só podem ser acessadas a partir de objetos que forem criados a partir da classe disciplina. Então, nesse caso aqui, nova disciplina, eu posso colocar um nome para uma disciplina, por exemplo, matemática, o código primeiro, na verdade, né? Vou colocar aqui código 1, 2, 3, colocar direto como valor inteiro, nome da disciplina, ponto e vírgula. Se eu exibir isso através do meu console, observe então que a gente tem aqui um objeto que é do tipo disciplina, que tem duas propriedades, código e nome. A primeira propriedade tem o valor 1, 2, 3, porque a gente passou isso de argumento. A segunda propriedade tem o valor matemático, uma string, a gente passou de propriedade, ok? Agora, só para vocês verem como são coisas distintas, apesar disso aqui ter o mesmo nome, se eu tivesse declarado uma variável chamada P1, que recebe um novo produto, eu estou declarando um objeto chamado P1, utilizando aqui a palavra reservada new, a partir da classe produto, vou passar um código qualquer para ele, e o nome desse produto aqui é um produto XYZ. Um nome de exemplo apenas.
eu vou imprimir no console ou exibir no console esse objeto da mesma forma que eu fiz com D1. Então, observe que aqui essa linha 24 corresponde a essa chamada aqui do log, e a linha 28 é essa linha aqui. Então, esse aqui corresponde a D1 de disciplina, um objeto do tipo disciplina, e esse é P1, objeto do tipo produto. Observe que eles têm os mesmos nomes de propriedades, código, código, nome, nome, mas os valores são distintos, porque aqui eu passei esse argumento 455, produto XYZ, para um objeto chamado P1 que é do tipo produto. Então, esses valores vieram para cá, para esses parâmetros, para ser atribuídos para essas propriedades de produto. E aqui o que eu fiz foi para essa classe de disciplina. Então, a gente, só para deixar claro que o que a gente declara dentro do escopo ou dos limites de uma classe, eles vão funcionar para aquela classe ou para os objetos que são instanciados a partir daquela classe. Outra coisa importante, quando eu instanciei um objeto, eu consigo então acessar os atributos da classe utilizando o meu objeto. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui d1.código. Ele vai exibir somente a propriedade, o valor da propriedade código do objeto D1. Se eu coloco aqui P1.nome, ele vai exibir somente o valor da propriedade nome do objeto P1, que é produto XYZ e assim por diante. Comentei com vocês que a gente pode criar múltiplos objetos. Então, eu poderia ter criado aqui, além do D1, um outro objeto chamado D2. E esse objeto recebe aqui também, ele vai ser instanciado, né, usando a palavra reservada no disciplina. Vou colocar um outro código, 124, por exemplo, e o nome de uma nova disciplina, como por exemplo, química. E agora eu vou imprimir no meu console, ou exibir no console, os dados de D2. D2, se colocar só D2, a gente vai ver que aparece esse objeto do tipo disciplina com dois atributos, os valores são 2, 4 e química. E eu posso da mesma forma acessar D2.código, ele vai exibir somente o código de D2. Se vocês observarem, D1.código e D2.código, a gente está utilizando da mesma forma, que é o nome do objeto, ponto, o nome do atributo. O nome do objeto, o nome do atributo. Apesar da gente estar utilizando o mesmo nome aqui, isso aqui tem o valor 1, 2, 3, e esse cara tem o valor 1, 2, 4, porque foi assim que nós criamos esses objetos. Mas como é que ele sabe qual que é o valor 1, 2, 3 e qual é o valor 1, 2, 4 se a gente está utilizando exatamente o mesmo nome? É porque este atributo, essa propriedade, está associada a cada objeto que foi criado. Então, quando foi criado o objeto D1 com valor 1, 2, 3, essa propriedade relacionada a D1 tem esse valor. Essa propriedade relacionada a D2 vai ter o valor correspondente a D2 e assim por diante. Eu posso criar quantos objetos eu precisar, eu posso criar múltiplos objetos, várias disciplinas, utilizando a mesma classe de disciplina. Posso repetir valores, mas esses objetos serão distintos. Os valores podem até coincidir, ou podem ser valores diferentes, mas sempre, toda vez que eu estiver acessando um método, ele vai ser respectivo ao objeto que eu estou utilizando naquele momento. A mesma coisa eu posso fazer então com produto, posso criar quantos produtos eu achar necessário. Agora, algo interessante, se eu tivesse no lugar de nome aqui, isso aqui fosse título. Só vou alterar então. Uma outra forma da gente fazer isso aqui, pessoal, é renomear esse cara aqui. Se eu clicar aqui nesse nome e colocar rename symbol, renomear, esse nome vai passar de nome para título. Okay? Só que vou fazer a mesma coisa aqui.
e aqui também. Título. Observe que agora esse cara aqui, o P1, que estava sendo chamado como nome, foi chamado como título. Ctrl S, ele continua tudo funcionando sem dar nenhum tipo de erro. Mas o que eu queria destacar é, em P1, eu não posso tentar chamar um atributo que é de uma outra classe. Eu não poderia, por exemplo, fazer agora P1.nome. Observe que vai aparecer não definido, que esta propriedade chamada nome não existe aqui na declaração da classe produto. Existe código e título. Essa propriedade não existe, por isso que está não definido. Qualquer propriedade que eu colocar aqui, se eu inventasse alguma outra propriedade, tipo, por exemplo, o tamanho do produto, ele vai dizer que não foi definido porque a gente não chamou. Então, aqui nós temos alguns exemplos de instanciação de objetos e uso das propriedades desses objetos a partir da criação de cada objeto.